a sua palavra nos garante que quando um ou dois estão presentes, o Senhor está no meio. Fala conosco nessa noite. Acalma meu coração para que eu possa entregar aquilo que você me entregou. É o que eu te peço em nome de Jesus. Essa mensagem é uma mensagem muito conhecida e eu acho que vocês já ouviram umas 1000 vezes a mesma coisa. E depois eu quero que você, em casa, com tempo, estude. Ela está em Mateus 9:18, está em Lucas 8:41, 48 e está em Marcos. São ângulos diferentes da mesma mensagem. E com essa mensagem eu aprendi com a mulher do fluxo de sangue que vai chegar momentos da nossa vida e que a gente vai estar em situações que ou a gente se posiciona e marcha, ou a gente empaca e morre. E essa mulher do fluxo de sangue chegou nessa situação onde ela já tinha gastado tudo que ela tinha, buscado tudo, gastado todo o dinheiro, e ao invés de melhorar, ela só piorava. E ela teve que tomar uma decisão. Eu creio que aqui ela tinha 2 decisões. E gente, eu quero pedir desculpa. Eu falo um pouco rápido, eu estou um pouco nervoso. Eu sou baiano, a gente já tem o costume de falar rápido. Quando eu estou nervoso, piora. E eu, por estar muito tempo aqui, às vezes vai sair um inglês aqui, porque está misturado, a cabeça é confusa, tá? Mas eu vou traduzir se sair alguma coisa em inglês. Eu já tenho costume de pensar em inglês. Aí eu coloquei que a mulher do fluxo de sangue, ela tinha 2 opções. Número 1, desistir, lay there and die, desistir, literalmente deitar e morrer. Ou ela tinha a segunda opção, climb over the history to step into her destiny. Para ela passar por cima do histórico, passar por cima da cultura, passar por cima da religiosidade, passar por cima da condição que ela estava, para pisar no destino que Deus tinha preparado para ela. Então ela tinha 2 opções. É o que o pastor pregou esses dias aqui, né? Quando Moisés levou o povo e era o exército e o mar na frente. E agora, o que a gente faz? E Deus fala, o que esse povo está reclamando? Manda eles que marchem. Então aqui ela tinha essas 2 opções. E ela decidiu se posicionar e fazer, marchar e encontrar com Jesus. Qual era a condição que ela vivia? Ela tinha uma hemorragia crônica por 12 anos. E na época religiosa judaica, e relatado em Levíticos, depois você pode dar uma olhada, ela se tornava impura cerimonialmente. Isso significava que ela tinha que ser excluída da comunidade. Ela não só estava sofrendo no físico, mas ela estava sofrendo com solidão, porque ela teve que apartar e sair da família dela, da casa dela, porque ela era considerada impura. Então não era só sobre a hemorragia, era sobre solidão, sobre estar sozinha, porque ela perdeu tudo isso. A doença dessa mulher se prolongou por 12 longos anos. Não foram 10 dias nem 12 dias, foram 12 anos. E às vezes eu e você reclama porque Deus nos responde no dia seguinte. Nós estamos passando por dificuldade e a gente ora a Deus, Deus faz e no dia seguinte não acontece e a gente esperneia como se fosse crianças. E Deus nos chama para a gente ter postura de filho e buscar Ele independente se Ele faz ou não. Essa doença se durou por 12 anos. Como está escrito lá em Marcos 5:26. Deixa eu só abrir aqui com vocês. E ela já tinha sofrido desmaios sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Foi tanto tempo que essa mulher sofreu com essa doença que a Bíblia não cita o nome dela. Ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Ela durou, essa doença durou tanto tempo que o problema virou a sua identidade. Ela não é mais a Maria ou a Joana, a gente não sabe o nome dessa mulher. Ela é conhecida como o problema que ela tem. E isso é que o inimigo faz. Ele é um mestre em confundir a nossa identidade. Porque ele sabe que ele não pode tocar na gente, então ele vai confundir as coisas que vêm na sua cabeça. Confundir a sua identidade, confundir de quem você é e quem é o seu pai, qual é a sua herança. E quando nós perdemos a nossa identidade, nós somos presas vulneráveis. Então nós precisamos saber para quem nós somos, quais são a nossa identidade, de onde nós vimos, quem fomos nós criados. E a palavra de Deus fala que nós somos criados em semelhança a quem?
a Jesus. E eu gosto de falar aqui que eu lembro uma história que aconteceu com minha mãe em 2002, foi minha formatura da high school aqui nos Estados Unidos. Minha mãe morava no Brasil e ela veio para minha formatura e me levar embora para casa, porque eu era suposto ficar por 3 meses, já vou fazer 30 anos de América, e Deus mudou, eu tinha outros planos para minha vida. Mas aconteceu algumas situações quando ela foi alugar um apartamento ali em Boston, onde a gente morava na época, que você precisava mostrar seus documentos. E então a realtor pediu o social dela, e ela não tinha o social, porque ela tinha acabado de chegar. E isso marcou muito ela, porque ela falou, porque minha mãe é baiana daquelas, né? Ela falou assim, eu não tenho social, mas manda ele checar meu CPF, vê o que eu sou. Por quê? Ela criou uma identidade no Brasil, e ela sabia, demorou muito tempo para construir o que ela construiu. Então a gente tem que saber da onde a gente é, você tem que se posicionar. Quando você sabe qual é a sua descendência, você sabe o valor da sua herança. Se você sabe de quem é, de onde você veio, quem é o seu pai, você sabe qual é a sua herança. E você se posiciona como um herdeiro. Imagina se eu chegar e falar para você que pensa numa pessoa que você conheça que tem mais dinheiro. I don't know, Donald Trump, Bill Gates, ou Warren Buffett. Vou falar que assim, que de repente alguém, pastorzão, você agora é filho do cara, sei lá, o maior bilionário do mundo. Vamos supor que agora você é uma pessoa simples e de uma hora para outra você recebe uma adoção de uma pessoa que é bilionária. Como que isso vai fazer você sentir? Andar de cabeça baixa ou com postura? Agora meu pai é bilionário. Eu tenho que criar uma postura de herdeiro. Então é isso que a gente tem que ter, sabendo de onde a gente veio, que é de Jesus Cristo. Olha o que acontece no versículo 27. Eu fiz meu negócio no meu telefone para ele não desligar e não está funcionando, mas está valendo. Versículo 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomeramento de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Mas ela ouviu falar que Jesus ia passar, ouviu as boas novas, e as boas novas gerou o quê? Fé. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 10:17. Com consequência, a fé veio pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então ela ouviu falar que Jesus ia passar, e Jesus é a palavra viva. Ela ouviu falar, isso criou que nela? Fé. Então a gente aprende aqui, a quem a gente tem ouvido? Quais são as vozes que você está ouvindo hoje, quando você busca ajuda? A quem que a gente está ouvindo? A gente está ouvindo o problema, ou a gente está ouvindo um Deus que é maior que o problema? E isso aqui, Deus me traz uma coisa no coração para falar para vocês sobre vozes, pessoas que estão perto de você. Cuidado. Certa vez, a abençoada irmã aqui chegou para mim, virou para mim assim: filho, eu quero divórcio. A gente era líder dos jovens, servindo a Deus, e eu olhei para Deus assim, eu falei: oi? Porque o Igor, antes de Jesus, era um Igor orgulhoso. Era um Igor que falava: o quê? Mas eu falei: Jesus, a gente tem 2 filhos, nós estamos servindo ao Senhor, o que está acontecendo? E eu fui pedir 3 conselhos para 3 pessoas que estavam perto de mim. 2 cristãs e 1 não. E são as pessoas mais perto de mim. Eu não tenho muitos amigos, eu sou muito seletivo. E dos 3, 2 mandou separar. Mano, larga isso aí, você arruma outro de outro dia. É rápido. Os 2 que eram evangélicos, não compensa, sai fora. O que não era, falou assim: cara, mesmo que você tenha errado, que você está certo, você vai pedir desculpa. Eu falei: não vou pedir desculpa. Falou: você vai pedir desculpa, que não é só sobre você, você tem sua família. Quem você tem pedido conselho? Para onde que você vai quando as coisas apertam? Então aprenda a ouvir a voz de Deus. Vamos aprender algumas coisas aqui com a mulher do fluxo de sangue. Ela escutou as boas novas, que era Jesus. Escutando as boas novas, gerou fé dentro dela. Ela se enche de fé. E olha que a Bíblia fala em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Ou seja, a fé é você chamar à existência o que não existe. E era isso que ela estava fazendo. No caminho para selar a bênção dela, a bênção que ela estava buscando, que era a cura,
ela veio colocando a fé em ação, que só fé não move montanha. Você tem que colocar a fé em ação. E ela veio declarando: se somente eu tocar no manto dele, eu serei curado. Se somente eu tocar no manto dela, eu serei curado. Então ela veio exercendo e declarando aquilo que ela queria. E a gente tem que ver qual era a situação que Jesus estava no momento. Ela vinha com o Jairo para curar a filha que estava morrendo de 12 anos. E eu creio, se você está, eu coloquei aqui 911 call. 911 call é quando você liga na emergência. Jesus está ali indo para a casa de Jairo para curar a filha dele. E eu imagino, se ele estava para curar uma menina de 12 anos, ele estava indo com pressa. Então ele estava a passo largo, todo mundo apertando ele, e ele tentando passar pela multidão ali. Então Jesus ia escoltado pelos discípulos no meio da multidão, sendo espremido de frente e de trás. E ele pergunta, Jesus para e pergunta: quem me tocou? Aí eu escrevi aqui: imagina a cara de Pedro, kkkk. Isso foi escrever aqui, realmente. Olha o que está escrito em Lucas 8,45. E Jesus indignou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deixa de saber quem te tocou. E nesse versículo Deus me colocou uma coisa que alugou um triplex na minha cabeça, e eu queria falar para vocês aqui o que ele falou no meu coração. Nem sempre quem anda perto ou do lado tem acesso. Não é porque você vem para a igreja, toca no louvor, você anda perto do pastor, que você vai receber a bênção. Não é porque você está aqui todo culto, você faz a sua parte, que você vai receber a bênção. Acesso é algo que você tem que conseguir, que você tem que conquistar. E Deus trouxe outra coisa para falar no meu coração sobre acesso. Nós temos que estabelecer acesso nas nossas vidas. Não é todo mundo que tem que chegar perto, porque pessoas com uma palavra podem atrasar aquilo que Deus tem plantado na sua vida. E agora, porque você escutou uma pessoa que não tem discernimento, você vai atrasar a sua bênção. Deus, Jesus, que é todo poderoso, sabe de todas as coisas, Ele estabeleceu acessos. De 12 eram 3, e de 3 era um mais chegado. Se Jesus criou esses acessos, esses níveis de acesso, por que aí você não faz isso? Então nós temos que ser seletivos com quem chega perto da gente, porque isso pode atrasar na nossa bênção. Nem todo mundo precisa estar perto da gente. A Bíblia diz que o mandamento, que o nosso dever é amar o próximo. Nós devemos amor, não devemos acesso. Acesso tem que ser conquistado. Acesso é intimidade. E intimidade é relacionamento. Então nós precisamos saber das pessoas que estão perto da gente. E isso aqui, irmão, eu vou tomar uma água, eu vou deixar você pegar a caneta e escrever se você postar na internet amanhã. Esse aqui fez um triplex na minha cabeça. Eu acho que eu não vou falar não. Fala, pastor. Vocês estão prontos? Isso aqui me deixou sem dormir uns 3 dias. Nem todo mundo que toca em Jesus é tocado por Jesus. Vou repetir. Nem todo mundo que toca em Jesus é tocado por Jesus. Jesus vinha na comitiva apressadamente para a casa de Jairo. Ele vinha, imagina uma pessoa famosa, sei lá, o Neymar, chegar aqui agora. O que vai acontecer? Todo mundo em cima do Neymar, todo mundo toca no Neymar. Jesus ia na mesma coisa. Como é que fala? Todo mundo sabia que onde Jesus passava, ele curava todos os enfermos. Então quem que não queria tocar em Jesus? E Jesus está indo ali, todo mundo tocando em Jesus, sim ou não? Você acha que ninguém tocava em Jesus naquela meio daquela multidão? Todo mundo metendo a mão, toca no cabelo, toca não sei aonde. Mas de repente ele fala: para tudo, alguém me tocou diferente. E indo Jesus apressadamente, de emergência, eu creio, como falei para você, como ele estava indo para salvar uma criança, ele estava indo rápido. E a mulher do fluxo de sangue, ela estava como debilitada, ela estava sofrendo por 12 anos. Então eu não acredito que ela estava
tão forte, mas mesmo assim debilitada, ela consegue tocar em Jesus. E a gente aprende aqui que não importa como você esteja, se você está andando, se você está rastejando, Jesus sempre vai estar um passo sobre você, somente um clamor, e você pode ser tocado. Olha o que diz em Lucas 8, 46, 47. Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois eu senti de mim emanar poder. Então a mulher, compreendendo que não havia de passar despercebida, aproximou-se, tremendo, e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual tocara daquela maneira. E como naquele mesmo momento fora totalmente curada. E aprendendo que independentemente, eu aprendo aqui que independentemente da nossa situação, Jesus vai estar sempre disponível para te ajudar, para nos ajudar. Aleluia. Jesus cura essa mulher, mas tem uma coisa que é muito mais importante do que aquilo que ela quer, o sangramento dela. Quando Jesus cura essa mulher, ela sente que ela é tocada. E algo interessante mencionar aqui, porque eu não sei se vocês sabem, que sempre quando eu ouvia essa pregação, eu achava que ela vinha rastejando, porque ela tocou no manto. Mas como que você rastejando, você consegue alcançar uma pessoa que está andando num passo largo? Então a palavra de Deus fala que ela veio pressing through ela veio puxando sobre o aglomeramento das pessoas. E quando ela chega em Jesus, ela abaixa e ela toca na veste de Jesus. Ela não veio arrastando, porque a Bíblia fala que, vendo que ela não ia poder passar despercebidamente, ela chega e explica o porquê que ela tocou assim. Então a mulher dos fluxos de sangue, eu aprendo uma coisa aqui, que ela não veio para Jesus de qualquer jeito. Ela veio com estratégia, porque ela sabia que na cultura judaica que ela vivia, ela não podia chegar perto de um príncipe, principalmente com o sangramento. Então ela falou: Jesus, eu toquei no manto, eu não toquei em você, porque eu sei que se eu tocar em você, você se torna impura. Então ela usou da estratégia. Eu sempre pensei que ela tinha vindo rastejando, e foi por isso que ela tocou no manto de Jesus. Mas não, ela tocou no manto para ela não tornar Jesus impuro. Então a gente tem que ser estrategicamente tocar em Jesus desse jeito. Mas a cura não estava completa, porque essa mulher é conhecida como fluxo de sangue. Ela tinha uma identidade que ela perdeu por muito tempo, e as pessoas não sabiam nem qual era o nome dela. Era a mulher que tinha um problema do fluxo de sangue. Em Marcos 5,34, Jesus afirmou: minha filha. O que ela chamou ela? De minha filha. Ela foi da mulher do fluxo de sangue sem identidade para minha filha, filha de Deus. A tua fé te salvou. Vá em paz e estejas liberta do seu sofrimento. Jesus não estava só preocupado com o escorrimento de sangue, com o fluxo de sangue. Tinha uma coisa muito mais importante, que era a identidade. E a identidade para nós aqui, irmãos, é tudo. Se você sabe quem você é, como eu falei para você, você sabe qual é a sua herança e você sabe qual é o seu valor. Se você sabe que Deus é o seu pai e Ele pode todas as coisas, você é herdeiro, príncipe com Ele, tem que existir essa postura de filho de Deus. Então Jesus vem no meio da multidão, e depois que ela explica que ela tocou nele pela manta, porque ela não queria deixar Jesus impuro, Jesus fala: filha, vai em paz. E imagino eu essa situação. Ela falou: não, sua filha, não, você é filha, e você agora está curada. E o interessante é que ela teve tanta fé no Jesus que podia fazer todas as coisas, que ela não toca nem Jesus, ela tocou na coisa que estava tocando Jesus, e ela foi curada. Porque ela veio com estratégia: se somente eu tocar no manto, eu serei curado. Se somente eu tocar no manto, eu serei curado. Então Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele não faz um trabalho pela metade. Ele não está interessado em chegar na sua vida e te dar um carro e te dar uma casa. Ele está interessado, como o pastor colocou aqui, esse ano é o ano do clamor, esse ano é da gente estar mais perto de Jesus.
E eu agradeço a Deus pela vida do pastor, porque ele colocou algo no meu coração que eu não sentia faz tempo. De buscar a Bíblia, de estar na leitura, de orar mais, de buscar mais a presença de Deus. Porque tem uma coisa na Bíblia, eu acho que o verso mais horrorizante que hoje pode pensar, que vai chegar no dia, Deus vai falar assim: quem é você? Liberta de mim que eu não te conheço. E não é sobre obras, não é sobre o que você faz, porque Jesus não fala: você não expulsava demônio do jeito que eu queria, você não curava do jeito que eu queria, você não curou o suficiente, você não expulsou o suficiente. Ele fala: apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Não tem a ver com obra, tem a ver com relacionamento. Deus não está preocupado se você é bonitinho, se você fala legal, se você tem habilidades para cantar, se você toca bem, se você é um showman. Deus não está preocupado com show. Deus está preocupado com o coração atrito, disponível para servir a Ele. Então Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que eu não sei o que você está passando. E foi engraçado Deus mandar pregar fé, porque eu estou passando por uma situação em que eu falei: Deus, eu não acho que eu não sou a pessoa apropriada para falar isso agora, porque está difícil, está doendo. Ele fala: Igor, para você ter testemunho, você tem que passar pelo teste. Não existe testemunho sem o teste. Para você ir para o outro nível, você tem que estar disposto a deixar algumas coisas para trás. O problema daquilo que você não recebeu não é porque Jesus não quer te dar, é porque você não está pronto para chegar lá. O meu filho de 17 anos aprendeu a dirigir agora, e ele queria um carro, e ele quer a minha Range Rover, que é um carro V8 um pouco rápido. Eu poderia dar para ele? Poderia, mas eu sei que se eu fizesse isso eu ia machucar meu filho. Às vezes a gente está buscando alguma coisa de Deus, e Deus está falando: filho, eu quero te dar, mas se eu te der, você vai desandar. Você não está preparado emocionalmente e espiritualmente para prevalecer onde você quer chegar. Então a gente precisa curar algumas coisas, a gente precisa fazer algumas coisas, né? Criar um pouco mais de intimidade, você criar um pouco mais de fundamento, você entender um pouco mais da palavra, porque quando você chegar no lugar que você está buscando, aí os bichos são maiores. Você lembra quando você jogava videogame, quanto mais você passava, maiores eram os bichos, os chefões no final É exatamente isso. E a gente tem que estar cheio disso aqui, da palavra de Deus. Não é de achismo, não é de talento, não é de dons, é da palavra de Deus. Porque quando Jesus foi levado ao deserto e o inimigo tentou a ele, ele não falou: eu acho, ele falou: está escrito. Ah, Jesus, pula daqui que eu sei que os anjos vão estar no seu favor, mas está escrito. Ah, Jesus, faz essas pedras virar pão, que você pode fazer pedra virar pão. Está escrito. Como que você vai lidar a situação? Como que Deus vai te dar o que você está buscando, sabendo qual vai ser a reação espiritual do mundo, e você não está pronto porque você não tem o que está escrito. Então esse ano 2026 Deus colocou no meu coração, e eu falei para vocês aqui que Deus vai fazer coisas grandes nessa igreja, mas nem todo mundo vai ser tocado. Não porque Deus não quer te tocar, porque para você fazer isso você vai ter que deixar algumas coisas para trás. Você vai precisar deixar alguns hábitos para trás. Então, independente do que você veio buscar nessa noite, que em 2026 a gente não olhe para Jesus como se fosse o Aladim da lâmpada, que a gente só vem atrás da mão de Jesus, mas não quer saber do Deus da mão. Que a gente busque relacionamento, porque com certeza, se você chegar mais perto de Jesus e tiver discernimento, tudo que você coloca na sua mão vai ser abençoado. Então 2026 é um ano da gente buscar mais, orar mais, jejuar mais, estar mais na presença dele, porque os dias estão correndo rápido, e eu não sei vocês, mas não, a minha família toda não é crente ainda. E isso é responsabilidade minha. Eu sou o primeiro da minha família a se converter. Minha mãe é católica, entende da Bíblia, ela vai para a igreja sempre, mas eu tenho que alcançar todo mundo da minha família, que foi para isso que Deus me colocou lá. Então que em 2026 nós podemos estar mais ao pé da cruz, né? Deus nunca prometeu que seria fácil. A palavra de Deus é: pega a sua cruz e me segue. É você se negar a si mesmo para você ter poder.
Então que a gente possa estar na presença dele. Porque se a gente não tiver nisso aqui, a gente vai errar, irmão. Se a gente não tiver focado, saber a nossa identidade, estar focado em Jesus, a gente vai pro lado que a gente não é suposto ir. Porque é a carne que quer fazer isso. E é isso que o inimigo faz. Ele não precisa te matar e nem te fazer alguma coisa ruim, porque ele não tem acesso a gente. Ele confunde, ele deixa a gente busy, a gente dá um trabalho quando ele não pode vir para a igreja. Ele te dá estresse onde você não pode concentrar. Você não consegue conversar com sua esposa. O diálogo já é ruim. E ele cria situações onde você está tão complicado, tão atribulado na cabeça, que você perde o foco, que é Jesus. Aí quando você chega na frente do mar, você não vê um mar. Você não vê um Deus que pode abrir o mar. Você vê um mar e um problema que daqui não tem como a gente ir mais. E agora tem esse faraó atrás, a gente vai todo mundo morrer. E Deus está falando assim: cara, você está olhando para a coisa errada. Não é para olhar para o mar, é para olhar para cima. Por que esse povo está... Moisés, por que esse povo está reclamando? Manda que eles marchem. É só ele botar o pé que eu abro o chão. Então que 2026 a gente possa estar mais perto de Jesus. Pastor, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe.